Salve, salve Coringão! Bom dia, boa tarde, boa noite para mais um episodinho aí do nosso podcast Fala FM, comigo, Fernando Martins. Hoje para repercutir alguns assuntos, mas especialmente, falar do empate entre Ferroviária e Corinthians. Um empate aí polêmico, cheio de questões com a arbitragem, principalmente pela entrevista que a Nicole da Ferroviária deu no final da partida, Então vamos falar um pouco sobre isso, falar um pouco, sobre as estratégias dos times, sobre como foi essa partida, relembrar o jogo contra o Bragantino, que a gente não comentou aqui, não teve episódio para falar desse jogo, mas muito rapidamente. Falar também da seleção brasileira, que teve agora há pouco convocação aí da seleção principal pelo Arthur Elias, então a gente comenta aqui rapidinho sobre essa convocação, porque a ideia é não falar só de Corinthians, mas também da seleção brasileira feminina principal. Sobre o Sub-17 que está jogando agora o Sul-Americano, acabamos de passar para o hexagonal final. Ainda estou estudando a viabilidade de fazer um episódio para falar sobre esse time, mas vamos ver, se tiver uma galera afim de ouvir sobre esse time, sobre essa competição, vamos tentar desenrolar aí para os próximos dias, porque é um momento interessante, acho que vale a gente olhar aí para a nossa base também. Então bora? Vamos lá então para o nosso episódio 11. Bom, então para começar o episódio de hoje, o episódio 11 do Fala FM, vamos falar sobre Ferroviária 1, Corinthians 1, Corinthians que vem tendo bastante dificuldades, principalmente esse ano, de jogar clássicos, que a gente não tem mais aquela dominância. A gente já tinha empatado contra o São Paulo algumas rodadas atrás, um pouco antes perdido para o Palmeiras também, e agora um novo empate contra a Ferroviária fora de casa. E que acho que esse jogo tem bastante coisa aí pra gente comentar, Acho que, primeiro de tudo, eu queria destacar o quanto o Corinthians foi muito bem nessa partida. O empate, sair atrás e depois buscar o empate no último minuto. O segundo tempo foi um pouco ruim. Ele trouxe alguns aspectos ali, algumas análises, algumas opiniões nas redes sociais, nos programas esportivos, enfim, quem comenta o futebol feminino. Até a transmissão, inclusive. Mas como se o Corinthians não tivesse tido um bom desempenho. E que eu discordo frontalmente, assim. Eu acho que o Corinthians, como a gente vem comentando aqui já nos últimos episódios, o Corinthians vem numa crescente. A gente está talvez no auge do desenvolvimento de jogo do Lucas Piscinato. E eu acho que isso merece muito ser destacado, Lucas, que é um técnico que vem sendo sempre perseguido, até pelo que a gente fala aqui sempre, pela natural pressão que tem, eterna perseguição que vai ter por substituir Arthur Elias, que eu sempre falo, podia ser o Guardiola, ia estar passando pela mesma situação, porque ninguém tem esse lugar que o Arthur Elias ocupa hoje no futebol feminino mundial, não só do país, No país nem se fala, mas ainda assim o tamanho que ele tem para o mundo, então nenhum técnico chegaria perto, nenhuma técnica chegaria perto. Então é importante destacar esse desenvolvimento do jogo do Corinthians e como, principalmente no primeiro tempo, acho que dá para afirmar, a gente deu um nó tático na Ferroviária da Jéssica de Lima. E por que isso? Porque eu acho que é olhar para o campo, olhar para o jogo. Eu gosto sempre de olhar o que acontece no primeiro tempo, que é especialmente quando o contexto da partida ainda não se desenrolou, não ainda criou novos cenários ali que vão modificar. Então, o primeiro tempo, especialmente quando a gente não tem um gol cedo, como aconteceu, eu acho que a gente consegue ver muito como foi a preparação das duas equipes. Claro que os cenários também, Você se adaptar ao cenário, sair na frente, sair atrás, como se comportar, também vai dizer muita coisa. E também diz sobre a preparação. Mas eu gosto muito de quando o jogo ainda está nesse lugar ainda não aconteceu nada, entre aspas, E o primeiro tempo foi muito isso, assim. E eu gostei muito do desempenho do Corinthians, assim. A gente amassou a Ferroviária, não só de criar as principais chances, de chutar muito mais vezes ao gol, de ficar com a posse da bola, de não sofrer nenhum ataque perigoso, de controlar o jogo mesmo, assim. E o Corinthians fez isso muito, muito bem. E isso também teve muito ali do sistema de jogo que a gente já vinha jogando, dos princípios sendo executados, da organização que a gente tem visto nos últimos jogos e de como ela vem melhorando. Então, por exemplo, de como a gente tem estruturado cada vez melhor uma saída de bola que às vezes conta com as 4 jogadoras da linha da defesa, com a Gi Fernandes, com a Thaís Ferreira, a Marisa e a Tamires, como às vezes a Tamires segura um pouco mais e a Gi Fernandes já projeta um pouco mais no campo de ataque, muitas vezes ela
já fazendo ali essa extremidade do campo, né, fazendo a lateral um pouco mais à frente e a Jaque fazendo o lado esquerdo. Então quem está mais controlando a largura do campo é uma lateral e uma ponta, enquanto a Tamires segura um pouco mais. Aí quando a bola chega na Jaqueline, como a Tamires faz a ultrapassagem num timing muito melhor, a gente tem tomado menos perigo nas costas ali da Tamires, que era uma coisa que a gente vinha falando em episódios anteriores, de como a gente protegeu bem dos contra-ataques da Ferroviária. Então, como praticamente a Ferroviária não nos ameaçou na sua ideia de jogo, que era sair, né, ficar atrás, se defender e sair no contra-ataque. Então, como, por exemplo, a gente teve uma bola muito boa ali da Ferroviária, que foi no primeiro tempo, né, que a Darlene recebe um passe dentro da área e ela dá uma enrolada ali com a bola, demora para tomar a decisão e a Marisa faz um corte muito bem. Teve esse lance de perigo da Ferroviária. Tirando isso, acho que mais nada da Ferroviária. E que elas precisaram apelar muito ali, né, para parar o jogo, para fazer falta, fazendo bastante falta durante o jogo, para não deixar a gente jogar, e mesmo assim a gente jogou por dentro, a gente jogou por fora, a gente jogou nas costas da Duda Santos, a gente jogou nas costas das meias, a gente conseguiu criar o jogo pela direita, pela esquerda, a gente jogou muito bem ali do lado direito, tanto com a duplinha que tem funcionado de certa forma, ainda que o desempenho da Andressa Alves não esteja tão bem, funciona muito bem ali com a característica da Gi Fernandes, inclusive eu acho por isso até que a Andressa acaba tendo bastante espaço ainda no time, já vou falar sobre isso. Assim como do lado esquerdo com Jaque e com Tamires, cada vez mais ficando mais afiada essa dupla também. Da participação da Zanotti, que aí também teve um destaque interessante, que foi o quê? A Zanotti voltar ao time titular do Corinthians, junto com a Johnson, que é uma coisa que ainda aconteceu pouco. Nesse jogo teve uma particularidade que eu gostei muito, que foi a ideia da Zanotti entrar muito na linha de ataque e somar ali junto com essas atacantes. Então, quase sempre a gente estava jogando numa espécie de 4-2-4, onde Jaqueline vinha para a esquerda, aí tinha a presença da Johnson, da Zanotti e da Andressa Alves. Quando não, a Andressa Alves entrando um pouco mais para o meio e a Gi Fernandes somando, fazendo quase uma linha de 5 ali, mas a gente atacando com muita gente na frente. Então, mais uma característica clara da organização desse time, de como esse time ataca. Então, gostei muito. Então, é legal porque a Zanotti, ela tem uma característica de jogar muito livre no campo, né? Ela gosta de se movimentar. Se o jogo está truncado, a nossa saída de bola não está tão boa, ela acaba retornando muito, vindo buscar a bola quase ali na linha defensiva, né? Ela vem fazendo esse papel durante esse ano, ela gosta muito de jogar assim, mas ela também gosta muito de subir, de ocupar a linha de ataque, de fazer uma presença diária. Quando a Johnson não está, ela quase sempre se torna essa camisa 9 naturalmente, mas também vem buscar muito a bola. E aí o que aconteceu nesse jogo foi isso. A Johnson estava ali sempre, né, tentando atacar a última linha, partir em velocidade para cima das defensoras, mas também fazendo pivô, e a Zanotti também. Então, às vezes, uma descia um pouquinho, a outra descia, tinha um equilíbrio muito bom ali das duas. Quando a bola ia para a lateral, seja com a Jaque, seja com a Gi Fernandes, seja até com a Andressa Alves, que a gente tinha uma situação de cruzamento, estavam quase sempre as duas dentro da área, então a gente tinha uma presença de área muito forte, que ameaçava muito a Ferroviária, que não deixou a Ferroviária sair jogando, porque tinha sempre que se preocupar, né, em preencher esse espaço ali. Então eu gostei muito. Isso foi uma variação que não estava acontecendo tanto, tipo, ela acontece sempre durante os jogos, mas em alguns momentos, mas a gente começar de início assim, é uma coisa que eu ainda não tinha visto, pelo menos com tanto destaque, com tanto foco assim, nesse novo posicionamento da Zanotti, mais ali junto com a Johnson, né? Então, pô, isso é uma coisa que eu gosto muito, eu acho que foi uma das coisas que foram determinantes pra gente fazer um primeiro tempo, fazer um primeiro tempo magistral ali contra o Ferroviária, acho que dá para chamar assim. A gente não fez gols e isso pode dar uma impressão diferente, mas a gente jogou muito no primeiro tempo contra a Ferroviária e eu quero insistir muito nisso, né? Então, foi mais ou menos essas características ali do Corinthians, né? Para enfrentar a Ferroviária, que por sua vez entrou ali com duas linhas de 4, né? Fazendo a marcação, quase sempre jogou sem bola, especialmente no primeiro tempo, jogou com duas linhas de 4, duas jogadoras ali pressionando a saída de bola, às vezes uma terceira somava, né? A escalação inicial da Ferroviária ela já sai nesse 4-3-3, né? Onde a gente tinha ali a Milene acompanhada da Darlene pela esquerda e pela Júlia Beatriz pela direita, né? Às vezes elas trocam, enfim, tem algumas mudanças ali,
E no meio de campo a Raquel, Duda e Micaele, sendo a Raquel uma jogadora que joga bem protegendo a defesa, então quase sempre ela fica ali com uma camisa 5, e a Duda Santos tem ali uma liberdade maior para ir pressionar mais em cima, ela que fazia quase que uma marcação bem focada na Duda Sampaio, teve ali, né, elas se enfrentando o tempo inteiro durante o jogo e a Duda Sampaio levando a melhor praticamente durante o jogo todo ou sofrendo faltas, que inclusive eram para ter gerado cartões amarelos para Duda Santos, demorou muito para ela tomar o cartão amarelo nessa partida, mas enfim, a Raquel ali jogando como uma volante, mas praticamente não achando nada do meio campo do Corinthians, não achando a Zanotti, porque era, se você pensar aqui, a Duda Santos ficava meio que responsável pela Duda Sampaio, quem ficaria responsável pela Zanotti era a Raquel ali, né? A camisa 5 enfrentando a camisa 10 ali. Só que como a Zanotti se projetava na defesa da Ferroviária, ela ficava com as costas da Raquel. A Raquel ficava meio sem função, assim, ela não achava muito ali as jogadoras do Corinthians. Então isso foi determinante para a gente conseguir ter essa superioridade, né? Já sem bola, o que acontecia com essa Ferroviária era ou da Darlene ou da Júlia Beatriz fechar, né, a linha de 4 e jogar num 4-4-2, né, com a Milene ali pressionando sempre a nossa linha da frente, acompanhada ou da Darlene ou da Micaele, às vezes da Júlia Beatriz, mas quase sempre eu era ou Darlene ou Micaele, e aí uma dessas duas que não pressionava lá na frente junto com a Milene, recompunha o lado esquerdo geralmente para fechar duas linhas de 4 ou um 4-1-3-2, né, se contar que a Raquel ficava um pouco atrás dessas três meio-campistas. Enfim, sobre a Ferroviária foi meio isso, assim, elas não acharam o jogo delas no primeiro tempo, tanto para se defender não nos encontraram, quanto para atacar não encontraram espaços. Então dá para dizer sim que a gente teve um domínio amplo sobre a Ferroviária no primeiro tempo, tanto de tempo quanto do espaço do jogo. Então a gente controlou as ações ofensivas, a gente atacou bastante, chutou pro gol, a Jaque teve algumas finalizações, teve finalização da Johnson, acho que 2 finalizações da Johnson com perigo. Teve pênalti não marcado também em cima da Jaque, também da Duda Santos, que não tomou mais uma situação de cartão amarelo ali, né? Não foi nem pênalti nem cartão amarelo. Então foi ali um cenário que podia ser muito diferente pra gente na partida. Mas enfim, pelas circunstâncias do jogo, acabaram não ocorrendo e a gente terminou o primeiro tempo no 0-0, né? O segundo tempo é diferente, assim, o segundo tempo ele já entra numa perspectiva de que tanto pelas equipes, nenhuma delas abriram um placar, começa a bater um nervosismo, o jogo ficou um pouco mais sem dono, assim, tava um pouco mais de trocação, mas aquela trocação lenta, enfim, ficou até um jogo chato, né? E eu senti que talvez o Lucas tenha demorado para tirar a Zanotti e a André Salves do time. Essa foi uma substituição que foi acontecer ali por volta dos 25 minutos do segundo tempo, e eu acho que demorou um pouco para isso acontecer, mas eu entendo porque as duas jogadoras posicionadas dessa forma, tanto a Zanotti jogando ali na frente junto com a Johnson, né, variando entre 10 e uma companheira, uma segunda atacante ali junto com a Johnson, como a Andressa Alves jogando pela direita, mas caindo sempre para dentro, que abria passagem para a Gi Fernandes apoiar e que dali saiu muitas situações interessantes de ataque, né? Então, nenhuma outra jogadora do Corinthians tem essa característica que a Andressa Alves tem, de ser uma meia, uma segunda atacante, mas jogando pela beirada e que ela corta para dentro tanto para ter o bate, quanto para abrir esse espaço que vai culminar ali na passagem da Gi Fernandes, que está sendo uma peça fundamental do Corinthians 2025, né? Então eu entendo ter demorado, eu acho que podia ter trocado antes, mas eu não é uma crítica específica a ser feita, que não vou bater muito nessa, porque eu entendo que pela ideia de jogo, pelo projeto de jogo, pelo que foi o primeiro tempo com isso funcionando muito bem, eu acho que foi justo esperar ali para ver se acontecia mais alguma coisa. Não aconteceu, quando não aconteceu entrou, então, né? Daí teve as mudanças que foram as jogadoras também, para mim, a leitura perfeita da partida, que é colocar a Vicky no lugar da Zanotti, que acho que faz uma função muito parecida, sabe jogar de 10, sabe jogar de compor na área ali, sendo uma segunda atacante, sabe voltar, enfim, eu acho muito parecido o jeito que as duas jogadoras jogam em campo, ainda que a Vicky talvez tenha uma disposição tática um pouco menos livre, vamos dizer assim, né? Acho que a Zanotti acaba tendo ainda mais movimentação ali, até para sair do que está proposto e ela fazer o jogo que ela entende ser o melhor para a ocasião, né? A Vicky também tem uma outra inteligência, tão forte, né, no QI de jogo quanto, mas vai para outra característica
mas que tem muito essa questão de, né, de ter uma finalização muito forte, ter um faro do gol, né, enfim, uma liderança ali também, um outro tipo de liderança. Então foi uma substituição natural e muito certa do jogo. E também entrou a Ludmilla, né, no lugar da Andressa Alves, que é uma jogadora que eu venho elogiando aqui há bastante tempo, que eu aposto muito nela como titular desse Corinthians. Eu acho que ela é muito importante para criar alguns cenários, mas de como nesse jogo eu entendi perfeitamente a escolha da Andressa Alves e acho que ela vai ter muito espaço para jogar, porque ela cria essa variação de jogo interessante, né? Em vez da gente ter duas pontas mais rápidas e dinâmicas e dribladoras, a gente tem uma jogadora pela ponta que muda um pouco o cenário, que entra para dentro, que constrói como meia, que chega no ataque também. Às vezes a Zanotti baixava, e aí quem compunha ali junto com a Johnson era a Andressa Alves, e aí a Gi Fernandes já passando naturalmente, não deixando esse espaço desocupado. Então é um espaço que ele se ocupa naturalmente pelas características das jogadoras, e isso tem um trabalho envolvido muito forte. Isso é mérito do Lucas Piscinato e da comissão, que esse jogo esteja fluindo dessa maneira. Como eu já falei aqui em outros episódios, eu acho que é um jogo que muitas vezes ele é um pouco rígido, falta um pouco, na minha visão de jogo, de adaptabilidade, de algumas jogadoras fazerem funções que não são naturalmente as delas a princípio, né, de descobrir características novas das jogadoras. Acho que tem um leve conservadorismo nisso, mas que faz parte, é o tipo de pensamento, é o tipo de técnico que ele é, e isso vai trazer coisas boas lá na frente e vai trazer coisas não tão boas como essas que eu citei, e que é isso, não existe alguém que vá corresponder a tudo que você pensa sobre futebol, não existe técnico perfeito, não existe sistema perfeito, não existe jogadora perfeita, ao contrário do que às vezes a gente acha, né, quando a gente está emocionalmente muito envolvido com X, Y ou Z, seja treinadora ou jogadora, enfim, esquema preferido que vê algum time jogar, enfim, sempre vão ser escolhas, essas escolhas vão ter coisas boas e ruins. E essa é uma característica aí que eu destaco, que é do Lucas aí, ele tem esse jeito mais fixo de jogar, mas ainda assim cada vez mais eu vejo esse sistema ser aperfeiçoado e sendo criadas alternativas naturais, dinâmicas naturais. E naturais eu digo assim, delas serem orgânicas e desenvolverem com o tempo e serem aperfeiçoadas, não é uma coisa forçada, não é uma coisa que, né, que ele vem e tem uma mudança e coloca um jogador ali onde você não espera, como era com o Arthur, e aquilo funciona ou não funciona, mas você vê muito latente o que está acontecendo. Acho que é uma coisa, com o Lucas é uma coisa que fica mais ali no controle, que ela se dilui no tempo, que ela vai funcionando aos poucos, vai melhorando, e isso tem dado resultado, a gente tem melhorado o nosso futebol. E aí desenrolou essa situação, que foram entradas dessas duas jogadoras, a gente criou mais alguma outra chance, a gente não estava dominando como no primeiro tempo, mas a gente ainda estava superior no jogo, a gente ainda tinha algum certo controle sobre a partida. Mas o que aconteceu foi que, numa bola ali encontrada da Ferroviária, com a entrada da Mariana Santos, que também traz uma dinâmica interessante para a partida, e também, claro, a qualidade da Micaele, que estava sumida no jogo, não estava jogando nada, estava ali, né, encaixotada pela Day Rodrigues ali também, que fez uma grande partida. Ou encaixotada pela esquerda, muito preocupada em marcar, né? A Micaele estava bem sumida do jogo, mas ela é a jogadora que tem muita qualidade, uma grande camisa 10, só precisa achar uma bola. E ela deu esse passe ali para a Darlene tentou finalizar, não deu, ela meio que ou ali ela se joga no chão para finalizar pela segunda vez, finaliza, não consegue o gol de primeira, a bola sobra para Mariana Santos, ainda quase tem a defesa da Nicole, quase que a Gi Fernandes consegue tirar atrás da Nicole, mas a bola bate ali nas duas, bate no braço da Nicole, bate no pé da Gi Fernandes, se eu não me engano, mas enfim, foi um chute que saiu todo ali estranho e desvia em alguma delas, pelo menos, ou nas duas e entra. Então quase a gente não toma esse gol. E aí o jogo toma outro rumo, né? Aí a gente passa a ter a pressão de atacar, de ir pra cima, aí o jogo fica tenso, aí a Ferroviária começa a fazer a cera que é clássica ali dela, né? Sempre ali, mesmo com o jogo 0-0, a Luciana enrolando muito, né? Caindo, teve uma hora que ela ficou mais esparramada, deitada no chão, que não sei o que aconteceu, eu espero que ela não tenha sido nada de fato com ela, mas, né, pareceu aquele miguezinho clássico ali, né, de controle do jogo que a experiência dela traz, dá aquela esfriada quando o Corinthians está bem. E depois, quando a gente toma o gol, isso se acentua ainda mais, então elas começam a reclamar muito de faltas não marcadas, de laterais, aí começa a virar uma grande pressão na arbitragem, e o jogo começa a criar um clima de tensão, e as jogadoras entram nessa pilha também, enfim. E aí também acho que vale destacar como mentalmente a gente não domina mais os clássicos, né? Não é que a gente fica atrás, mas é que antes a gente
engolia todo mundo nos clássicos, porque era um time que dominava a modalidade. A partir do momento que o campeonato se equilibra e a gente cai um pouquinho de nível, que é natural, pela perda dos jogadores, pela substituição de uma comissão técnica que está aí há 8 anos, com a melhor comissão técnica do país, enfim, várias questões que a gente sempre fala aqui, natural que haja um equilíbrio da modalidade, e esse equilíbrio tira um pouco desse domínio, tanto tático quanto técnico e também mental, que a gente tinha nos clássicos, que a gente acostumou a ganhar todos os clássicos, e agora a gente está vivendo essa outra realidade, que é esse equilíbrio. Então, acho que teve um pouco disso, assim, da gente ficar um pouco tenso, de tentar entrar na partida e não conseguir, mas ainda assim a gente continuou atacando, a gente sofreu falta ali quase na linha do pênalti com a Yaya, que a gente sofreu ali uma falta muito perto da área, poderia ser uma ocasião de pênalti, depois teve o pênalti também, que foi um pênalti claríssimo ali, que a bola bate na mão da Andressa. Até tentam argumentar que a Andressa fala na hora que bateu aqui embaixo, né, que bateu abaixo da axila, que bateu na lateral do corpo aqui, do tronco. Depois da entrevista, no final do jogo, a Nicole fala que ela tá com o braço apoiado no chão, que isso não é infração, mas nenhuma das duas situações ocorre. A bola bate realmente no braço, ela não tá com o braço apoiado no chão, foi pênalti claro, que a Vicky bateu ali com muita precisão, como sempre, que é uma grande cobradora de pênaltis, e a gente conseguiu um empate. E até na transmissão ali, tanto a Renata quanto o comentarista ali, eles falam que foi um empate justo, que condiz mais com o resultado do jogo. Eu discordo frontalmente, acho que a Ferroviária não jogou nada. A gente teve um domínio muito forte do jogo, especialmente no primeiro tempo. O segundo tempo teve algum equilíbrio do jogo, mas não o suficiente para que 1-1 fosse justo. A gente merecia ganhar esse jogo, merecia ganhar bem esse jogo. Mas é isso, eu acho que daqui pra frente a gente tem que se acostumar que clássico agora é um clássico de verdade, porque antes clássico pra gente era vamos ganhar, e agora é não vamos ganhar, a gente vai competir, sempre. E a gente competiu muito bem, competiu melhor. E isso vai acontecer muitas vezes, só que tem vezes que o resultado não vem por diversas questões. Dessa vez foi isso, se a gente tivesse feito um gol antes, talvez o cenário fosse bem diferente, porque se a gente faz um gol cedo e continua mantendo aquele ritmo e a Ferroviária tem que sair mais pro jogo, aí poderia abrir uma porteira ali, fazer um 2-3-0 de repente, que daí a gente ia ter depois o controle total do jogo, ia jogar o segundo tempo administrando, enfim. Então, pra mim foi sim um nó tático do Piscinato nesse jogo, especialmente no primeiro tempo. O segundo tempo ficou esse jogo bem truncado, a gente saiu atrás e depois a gente buscou empate e ficou aquela frustraçãozinha, mas também, ó, nada de anormal. Tava na casa delas, a Ferroviária é uma equipe muito tradicional, é uma equipe muito forte, que investiu nos últimos anos ainda mais e que tem montado um time interessante, que tirou a Andressa da gente, que tirou a Duda Santos do Palmeiras, que tirou a Micaele do São Paulo, que tirou a Milene do Corinthians, tirou a Darlene do Flamengo, tirou a Catiúcia da nossa lateral também, uma jogadora que teve um grande duelo ali com a Jaque pela nossa esquerda e pelo lado direito delas ali. Foi sempre um combate muito bom, porque 1 contra 1 da Cati é muito bom, uma jogadora que eu adoro, gosto muito defensivamente, e o seu QI de futebol é muito alto. Enfim, é um grande time aí da Ferroviária e que a gente jogou muito bem e que a gente teve esse resultado, um empate 1-1. Foi um empate que tem uma frustraçãozinha ali, mas ela está dentro da normalidade. A gente tem que entender que isso vai acontecer, a gente espera sempre que menos, a gente quer ganhar clássico, a gente quer voltar a se impor, mas também dá para entender que isso vai ser cada vez mais incomum, né? Ter esse amplo domínio do Corinthians sobre todos os rivais, que a gente vai golear o São Paulo, vai golear o Palmeiras, vai golear a Ferroviária. Tipo, isso é muito difícil de acontecer. Já era difícil antes, continua difícil agora. Já perdeu campeonatos para esses times, faz parte. E, enfim, se é um momento que a gente pode empatar e observar isso melhor, é agora, para depois a gente sabe que a gente vai enfrentar de novo a Ferroviária, São Paulo, Palmeiras em outras fases de outros campeonatos, e aí sim a gente tem que ganhar, a gente tem que conseguir a vitória, porque é quando vale de verdade, e a gente espera que isso aconteça, né? A gente torce por isso, e eu acho que o caminho que o Corinthians vem seguindo até aqui tem tudo para que seja assim a nossa caminhada aí, pelo menos nessa temporada. Então é isso, acho que já falei aqui, destaquei bem o desempenho positivo, na minha opinião, do Corinthians, o desempenho negativo do Corinthians, da Jéssica Lima. Inclusive, muita gente fala, né? A gente ouve o tempo todo nas redes sociais, lê nas redes sociais, já vê opinião de muita gente falando que tinha que demitir o Lucas e trazer a Jéssica de Lima, que é uma grande treinadora. De fato, é uma grande treinadora, mas ó, esse jogo é um exemplo de como esses treinadores, todos os outros treinadores, os grandes treinadores do país hoje, inclusive a Jéssica e o Lucas, eles estão num nível meio próximo, que estão ali. A Jéssica de Lima é a treinadora mais antiga entre os times da Série A do Brasileirão Feminino.
e de como ela teve dificuldades nesse jogo. Ela tomou um banho tático ali do Lucas Piscinato. Em outras partidas ela foi bem, em outras partidas ela desenvolve bem, ela tem ideias interessantes, eu gosto dela, mas assim, pra mim o Lucas não tem nada atrás dela. Eu acho que no máximo ali, se a gente subir bem o sarrafo, eles estão iguais, mas eu ainda acho o Lucas Piscinato bem superior a ela, e esse jogo foi um exemplo disso, de como a gente pode se impor e jogar mais do que a Ferroviária hoje, mesmo na casa delas. Então, acho que eu esperava bem mais da Ferroviária, inclusive, assim, né? Esse negócio de ficar esperando o jogo o tempo todo e a sua principal jogada, por exemplo, de organização ofensiva, ser a Luciana rolar a bola para a Luana, dar um bicão para frente e elas ficarem disputando a segunda bola ali, eu acho muito pouco. Inclusive, muitas vezes essa batida da Luana para frente, que acontece o tempo todo há 3 anos, desde que a Jéssica assumiu a Ferroviária em 22, essa jogada é um clássico da Ferroviária, a saída de bola sempre rola na Luana, uma jogadora que tem uma saída de bola muito bom, tem um passe longo muito bom, um passe curto também muito bom, ela sabe sair jogando, é interessante, mas, é só essa a única ideia de saída de jogo da Ferroviária. Então, quase sempre isso, dá um lançamento para frente, alguém briga lá, muitas vezes não tinha ninguém para brigar, e a gente sempre ficava com essa bola, então era mais um se desfazer da bola na maior parte do tempo e ficar se defendendo. Então achei bem pobre assim a ideia de jogo para essa partida. Não acho que uma partida determine, né, toda a filosofia, o trabalho de um treinador, de uma treinadora, mas nesse caso foi um exemplo aí de como nem sempre as ideias que a gente tem sobre, por exemplo, né, aquela velha história, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Não é bem assim, acho que esse jogo foi um pouco para ilustrar sobre isso. Desempenho individual aí do Corinthians, eu acho que vale a gente destacá-lo rapidamente, passando por todo mundo, né? Eu vou até abrir a escalaçãozinha aqui para não deixar passar ninguém. Rapidinho, Nicole não foi muito ameaçada, quase conseguiu salvar ali no gol, mas é um lance muito difícil. Gi Fernandes, como sempre, muito bem, essencial para a partida, cada vez mais acostumada com o jogo, cada vez mais se soltando em campo. Perfeito ali, muito boa a participação dela. Não tomou bola nas costas, muito raro, né? Ela tomar bola nas costas, ela atacou bem, enfim. Thais Ferreira, grande partida, ela e a Marisa, muito boa, nosso sistema defensivo foi muito bem. Saída de bola muito boa, construção ali inicial do jogo maravilhosa, cada vez mais afiada essa dupla, que deve ser a dupla titular do Corinthians aí pro ano todo. Tamires, acho que tem evoluído muito também, tanto nessa sintonia dela segurar mais, né? Ela que quase sempre foi a jogadora mais ofensiva pelo lado esquerdo, agora de ter essa percepção de que a Gi Fernandes também vai atacar bastante, que ela tem que segurar mais, que ela tem que participar um pouco mais da saída de bola e que às vezes vai fazer a ultrapassagem e quando vai fazer é sempre assertivo. Dai Rodrigues, muito bom ali no meio campo, sempre brigando, duelando, foi uma das armas para fazer com que a Ferroviária não conseguisse jogar. Duda Sampaio, muito bem, foi eleita por algumas pessoas a melhor em campo, realmente distribuiu muito bem o jogo, controlou o meio de campo ali, gostei muito da partida dela. Gabi Zanotti não foi tecnicamente muito bem, mas teve um papel tático essencial, jogando ali ao lado da Johnson, como eu destaquei. Jaqueline, para mim, foi a melhor jogadora do primeiro tempo do Corinthians, arriscou muito no gol, chutou, driblou, foi para cima, teve um duelo interessante com a Kátia, que foi difícil, perdeu algumas bolas, mas ganhou outras, criou dinâmicas interessantes, trocou de lugar com o Andressa Alves em alguns momentos, criou pelo meio, criou por fora, tabelou com a Tamires, enfim, para mim a melhor jogadora da partida. Andressa Alves foi a pior do time titular do Corinthians, na minha visão, mas também, assim como a Zanotti, teve um papel tático bem interessante, entendo a escolha dela e acho que pode evoluir, acho que a gente tem que apostar no desenvolvimento dela nessa função, ainda que eu acho que a Eudmila terá jogos que será mais importante, que vai também ali rolar um revezamento, enfim, acho que assim como a Gabi Zanotti com a Vicky Albuquerque. Então, mas entendo a escolha da Andressa e aposto bastante nela nessa função com esse sistema de jogo. Johnson também, muito participativa, brigando, chutando ao gol. Não teve dessa vez, né, um gol como vem acontecendo bastante nas últimas partidas, mas foi muito bem. E aí durante o jogo a gente teve a entrada da Yaya, não deu muito tempo de jogar, a Eudmila também, né, todas entraram muito tarde na partida. Mas a Eudmila, quem mais jogou foi a Eudmila e a Vicky Albuquerque. A Vicky Albuquerque fez gol de pênalti também, teve um destaque, mas não teve um destaque muito grande com a bola rolando. Eudmila tentou ir para cima, cavou algumas oportunidades ali, deu alguns dribles, mas nada incrível. Carol Nogueira entrou ali no final, foi a jogadora que causou o nosso pênalti, né? Que ela tentou chutar, a bola sai meio mascada, mas bate na mão da Andressa. E Ariel Godoy, que não foi tão bem também, mas teve pouco tempo para jogar, enfim.
acaba que a gente vai falar mais naturalmente das 11 titulares, porque elas que jogaram basicamente 80, 75, 80 minutos ali do jogo para mais. E que foi quando a gente teve mais desempenho, enfim, e quando a bola rolou mais tempo, né? Então acho que é isso, falando um pouquinho do desempenho individual das nossas atletas. Que mais? Bom, por fim eu queria destacar também, né? Eu não gosto muito de falar sobre arbitragem, não acho que a gente está aqui para discutir arbitragem, não é um programa que vai se preocupar com isso em primeira mão, vai ser sempre quando a coisa for muito nítida ou muito óbvia ou que precisa ser dito, e eu acho que nesse caso foi, não porque eu acho que aconteceu algo no jogo que eu desaprovo e que eu acho que seja determinante. Para mim o que foi determinante para a gente estar aqui hoje falando sobre arbitragem foi a entrevista, na minha visão muito infeliz, que a Nicole, volante da Ferroviária, deu ali ao final da partida. Ela muito revoltada com o jogo, ela entrou no clima ali quente que as jogadoras e a comissão técnica da Ferroviária colocou no jogo para tentar controlar o jogo de alguma forma, né? Tanto que a Carlinha querida, que era do Coringão aí, mas ela estava bem exaltada, estava xingando muito, foi expulsa. A Mariana Santos foi expulsa no jogo. E aí, como a Ferroviária teve um gol anulado, que foi legal, um gol legal, estamos aqui admitindo. A Ferroviária teve um gol mal anulado e que prejudicou a Ferroviária na partida. Se abre o 2-0 ali, seria muito diferente. Mas, como a gente destacou, fiz questão de depois de fazer um dossiê ali no Twitter, eu destaquei vários lances que o Corinthians foi prejudicado também, que é da gente destacar como é só uma arbitragem muito ruim. Não tem ninguém sendo favorecido, não tem o Corinthians sempre favorecido, isso é uma viagem, isso é uma ilusão, né? Porque, né, claro, o Corinthians dominou o futebol nos últimos anos e naturalmente os nossos erros os erros que nos favoreceram vão ser mais destacados. Mas se você pega o jogo, às vezes acontecem erros que vão dar a entender um favorecimento para algum time. Nem isso aconteceu, porque o Corinthians, na verdade, foi até mais prejudicado. Se você parar para pensar que a Duda Sampaio demorou 4 faltas oficiais para tomar amarelo, a quinta não oficial, se você contar o pênalti que ela cometeu, que foi um pênalti claro, na transmissão falaram isso, eu também acho vendo replay, a torcida também achou isso vendo replay. Todo mundo achou que foi pênalti na Jaqueline da Duda Santos, que era um lance para ela ter tomado amarelo. Ela também fez uma falta muito forte na Duda Sampaio no começo do jogo, não tomou amarelo. Depois ela parou um contra-ataque da Duda Sampaio também com um biquinho no pé quando as duas estavam correndo. Também não tomou amarelo. E aí ela só foi tomar amarelo lá no final da partida, mas demorou muito para ela tomar esse amarelo. Aí teve o pênalti que eu falei, teve escanteio ali. O primeiro tempo a gente teve, todos os erros foram pra gente. Aí no segundo tempo, que eu notei, teve uma falta não marcada na própria Nicole, teve o gol anulado, o pênalti do Corinthians foi bem marcado, então não é um erro, não entrou na conta. Acho que não tem nem discussão, como a gente já falou aqui. E aí eu vi um outro lateral que inverteram pro Corinthians, uma ou duas faltinhas também invertidas. Mas assim, no balanço, 0-0, na real, -2 a -2. Todo mundo foi prejudicado. A arbitragem muito ruim. E se a Nicole vai no final da entrevista cobrando, gente, a arbitragem foi muito mal, não quero nem entrar no mérito dos erros, para quem foi ruim aqui, foi ruim ali, deixou de marcar isso, deixou de marcar ali. Eu quero falar que a arbitragem foi ruim e que passou da hora da gente ter VAR aqui, porque um gol como o nosso não pode ser mal anulado. Assim como um pênalti, se o Corinthians teve de fato um pênalti, eu não vi, ela podia falar, né? Eu não vi o lance, mas se foi pênalti, teria que ser marcado. Então a gente exige que tenha VAR no Campeonato Brasileiro. Pô, se ela fala isso, falando em nome de todo o futebol feminino, em nome dos dois clubes e de toda a modalidade, a gente já está aqui compartilhando e elogiando a entrevista dela. Mas não, tenta colocar essa narrativa de disputa, de rivalidade, que a gente é favorecido, e isso, no final das contas, cai ali. Quem acredita nessa tese vai achar o campeonato menos interessante, porque então, se a gente é favorecido, o campeonato não vale nada. Quem é corintiano e discorda vai diminuir a Ferroviária e a atleta da Ferroviária e vai achar que não estão se importando com o campeonato e sim com o próprio benefício, né? Então é uma coisa muito chata, essa discussão é muito besta e que eu acho que a gente poderia somar de outra forma. E é isso, vamos brigar, vamos lutar, vamos falar aqui o tempo todo que tem que ter VAR no Campeonato Brasileiro Feminino de Série A. É um absurdo não ter o VAR ali na fase regular da competição. Vem criando até essa rivalidade, principalmente entre torcida, né, que a premiação do Paulistão é muito boa, que os jogos estão mais organizados, que já as datas saem com antecedência, que as transmissões já são todas definidas, que não vai ter jogo descoberto por não ter transmissão, né? Pô, a Federação Paulista podia chegar ali e já anunciar ano que vem vai ter VAR no campeonato inteiro. Tipo, dane-se que vai ser
sei lá, um time fraco do Paulistão contra um outro time fraco, não vou nem citar nome, né, para não correr risco de nada aqui, mas o pior time do Paulistão contra o segundo pior time do Paulistão da Série A, vai ter VAR. A gente tá ali evoluindo tanto ali no dinheiro envolvido, coloca esse VARzinho ali, não vai custar tanto assim não, já dá pra gente fazer isso hoje. Faz isso e deixa a CBF maluca, assim, ó, aí pronto, aí acaba a moral. Se a federação ir lá, se o Campeonato Paulista tiver VAR ano que vem e o Brasileirão não tiver, vai ficar muito feio. E aí eu acho que é a pressão que precisa para que vire essa chave, que pare de acontecer esse tipo de situação e que a gente não perca tempo aqui, que a gente podia estar falando sobre o jogo, falando sobre 1000 outras situações, e a gente tem que gastar tempo, tanto da mídia, quanto na transmissão, quanto nos programas que comentam o jogo como esse, a gente falando de arbitragem aqui, né? Então, que chatice, que pena que a Nicole teve esse viés, e não um viés mais coletivo. E aí a gente está aqui falando sobre isso, mas enfim, eu já aproveito para encerrar esse tema aqui. E acho que é isso sobre essa partida. Eu também não falei, não teve episódio para falar de Bragantino e Corinthians, que a gente venceu, né? Na estreia do Paulistão por 4-0, o time das Bragantinas ali, do Red Bull Bragantino. Por quê? Exatamente porque eu tinha muita expectativa nesse jogo, porque a gente teve um empate de 2-2 pelo Brasileirão, que foi um jogo muito equilibrado, um duelo tático muito interessante, e que eu esperava algo parecido nesse jogo, mas como a gente jogou com o time todo reserva, todo não, né, mas boa parte do time reserva, e a Ferroviária jogou com boa parte do time reserva, o cenário mudou completamente, e aí o que aconteceu é que quando entram as reservas do Corinthians, a gente mantém uma qualidade muito alta. Já quando entram as reservas do Bragantino, aí é uma coisa que, né, mesmo que elas sejam muito organizadas, seja um time muito interessante, aí já é difícil de dar conta com essas trocas, e aí já ficou muito desigual o nível, e a gente teve um amplo domínio da partida, a gente conseguiu fazer gol cedo, que ajudou, enfim. Então eu aproveitei essa oportunidade para descansar, mas foi interessante ver algumas participações ali, ver a Ariel jogando, ver a Juliana Passari estreando, né? Pela primeira vez com a camisa do Corinthians, Juliette jogando bastante, enfim, muitas jogadoras aí que tiveram uma participação nesse jogo. A Letícia Telles jogando também, que era uma coisa que eu cobrava bastante, que a gente queria ver aqui, ela teve seu espaço. Então foi um jogo legal também, mas que eu acho que não precisava vir aqui e falar há muito tempo, até porque, né, ainda fazer o podcast tem me custado bastante, ainda estou aprendendo a mexer nisso daqui. Eu gostaria que, por exemplo, saísse mais cedo, mas geralmente eu faço a análise do jogo no dia seguinte ao jogo, e aí só no outro dia eu consigo gravar e editar, de modo com que não atrapalhe tanto as minhas atividades, que são o meu sustento de fato, né? Adoraria só trabalhar aqui fazendo podcast, inclusive para falar mais de outras equipes, mais de seleção, cobrir, por exemplo, o Sub-17 feminino que está acontecendo agora, mas por enquanto ainda não consigo. Aproveitando, né, assistam aí o Sub-17 feminino da Rilane Silva ali, que tá muito interessante esse time. É um futebol muito legal de assistir, um time muito ofensivo, que tá tendo ali alguns destaques interessantes, como por exemplo da Evelyn, né, jogadora do Santos, que tá indo muito bem. E a gente tem feito partidas muito legais, são novas atletas que vão aí aparecer pro futebol brasileiro feminino daqui a alguns anos, vão estar jogando aí nos clubes da Série A, então vale acompanhar. Agora a gente entrou no hexagonal final, a gente já teve a estreia, né? Antes eram 2 grupos de 6 equipes, e aí os 3 melhores de cada grupo classificou para ter um novo hexagonal onde todo mundo se enfrenta. E agora tem mais 5 partidas, onde a primeira também foi ontem, empate de 1-1 contra o Paraguai. Assisti uma parte do jogo enquanto estava aqui estudando a partida do Corinthians contra a Ferroviária. Não foi o resultado que a gente queria, mas a gente ainda tem mais 4 partidas aí para dar sequência. E eu espero acompanhar mais de perto agora esse momento, para que eu consiga, talvez no meio da competição, um pouco antes de terminar a competição ou ao final da competição, fazer um episódio falando um pouco sobre esse time, sobre o trabalho da Rilane, sobre o trabalho da Raíssa ali na preparação física, enfim, de outros envolvidos ali, que tem sido um trabalho muito interessante e que eu acho que vale a gente ficar de olho. Para além disso, a seleção brasileira do Arthur Elias também teve convocação hoje, e para os jogos, né, para os amistosos contra o Japão, que vão acontecer na Neoquímica Arena, são 2 amistosos ali que a gente vai jogar contra o Japão. E teve a surpresa aí, né, a Johnson, nossa jogadora que tem se destacado, que tem se mantido entre as titulares do Corinthians, que tem feito um ano excelente, que tem sido potencializada aí pela equipe, pela comissão. Ela ganhou uma chance muito interessante aí na seleção brasileira. Confesso que esperava muito pouco essa convocação, esperava nada na real. E eu gosto dessa ousadia do Arthur.
de que bater um nome ali que ele achou interessante, ele leva, não tem muito o que pensar, não tem que ficar, ai não, vamos segurar um pouco, não vamos dar essa moral toda, porque senão a jogadora pode crescer, enfim, e se deslumbrar, não tem essa, tá jogando? Bora! Então gostei muito da convocação da Johnson, é realmente merecido, pode ter outros nomes que poderiam estar na frente? Pode, mas também aproveita de lesão de outras jogadoras, aproveita de momento, aproveita que é um amistoso para testar, ver como ela se comporta, aproveita para ela também, para às vezes você dar uma acordada na jogadora, para você ter uma conversa mais no tete a tete ali, para você entender a mentalidade da atleta, se ela está pronta, se não está, se precisa de mais de tempo, se não está, enfim. Então gostei muito da convocação da Johnson, assim como a convocação da Dudinha, que já estava indo, né, já estava sendo convocada, mas sempre interessante ver essas novas jogadoras surgindo e que vão ser o futuro da seleção. Mas é uma lista aí que, né, batendo aí de cabo a rabo rapidinho, as goleiras foram a Lorena, do KC, né, dos Estados Unidos, que era do Grêmio, a Cláudia do Fluminense, que é um nome bem interessante, que deve aparecer bastante aí no futuro, especialmente com a lesão da Natasha, que estava sendo convocada, junto com a Camila do Cruzeiro, Camila que era do Santos, né. Zagueiras teve a Tarciane, ex-Corinthians, que hoje joga no Lyon, Isa Haas do Cruzeiro, Kaká do São Paulo, Marisa do Corinthians, Thaís Ferreira do Corinthians, voltando à seleção aí, depois de bons desempenhos com a camisa do Corinthians, também é uma convocação merecida, que vai dar moral para ela, continuar seu bom futebol. Laterais, Fê Palermo e Bruna Caldeirão, Fê Palermo do Palmeiras, que tem jogado muito bem, a Bruna Caldeirão do São Paulo também tem se destacado muito, feito gols importantes, inclusive, que não é muito a dela, né, uma jogadora que é muito forte na marcação, mas tem jogado bem. Fê Palermo foi muito bem contra os Estados Unidos, então natural a continuação dela. Yasmin, constante presença aí na seleção, nem precisa falar, né, craque. Fátima Dutra, interessante aposta aí na Ferroviária. Claro que eu acho que a Bia Menezes sempre vai ser uma das favoritas para essa vaga, mas acho que vale o teste aí na Fátima da Ferroviária. Meio-campistas, Duda Sampaio do Corinthians, muito merecido, claro. Angelina do Orlando Pride, Angelina que tem jogado muito bem na seleção. Lais Estevam do Palmeiras, também jogador importante do esquema aí de um time importante do país. Yaya não tem jogado muito no Corinthians, tem se lesionado, é uma jogadora que eu confesso que eu não levaria nesse momento. Esperaria um pouco mais, daria oportunidade para outra jogadora, mas entendo, é uma jogadora de confiança do Arthur, ele trouxe ela para o Corinthians, ele acredita muito nela. Ana Vitória do Atlético de Madrid, uma jogadora que eu não gosto tanto, mas entendo ela ser convocada. O Arthur gosta, que é o que importa. Atacantes, Dudinha, Johnson, Luane do Atlético de Madrid, foi muito bem também contra os Estados Unidos, gostei muito. Marta, retornando aí, destaque também para isso. Assim como a Debinha, que depois de algumas convocações que não foi parte, né? É uma jogadora que no começo foi convocada, depois teve até a entrevista coletiva em alguma das convocações que ela não foi levada, que o Arthur Elias fala sobre adaptação, sobre comprar ali, comprar a ideia de jogo e que ela não tinha comprado tanto, então ela recebe nova oportunidade, eu espero que ela aproveite, já que é uma das melhores jogadoras do mundo, né? Tá sempre concorrendo entre as melhores do mundo, uma jogadora muito importante. Enfim, então tem nova oportunidade, espero que se destaque, que compre a brisa do Arthur e entenda o processo. Gil Queiroz também jogou muito contra os Estados Unidos, gosto muito dessa jogadora, né? Uma jogadora que teve muitas lesões e que agora continua ali firme e forte e se firmando no Atlético de Madrid. Jennifer, que era do Corinthians, está no Tigres, Amanda Gutierrez no Palmeiras, também nomes ali que não tem nem o que falar, né? Como as grandes noves aí do país, e a Caroline do Manchester City, que também, né, jogadora aí, é a melhor jogadora à disposição do técnico Arthur Elias hoje, né, a melhor jogadora brasileira em atividade, possivelmente. Então, interessante convocação, gostei muito, estou bem ansioso. O primeiro amistoso contra o Japão vai ser na Neoquímica Arena, no dia 30 de maio, então no final do mês aí, daqui 15 dias, 17 dias, vai ter o primeiro amistoso contra o Japão e depois, 3 dias depois, vai ter mais uma partida contra o Japão. Então, 2 jogos seguidos contra o Japão. Já teve esse amistoso ano passado, foi um dos primeiros desafios do Arthur Elias comandando a seleção brasileira. A gente volta a enfrentar essa difícil seleção e a gente vai estar aqui, depois que esses amistosos acontecerem, para falar um pouco sobre seleção brasileira, que é um assunto que eu gosto muito de acompanhar o trabalho do Arthur Elias. Então é isso. Acho que são todos os assuntos que eu gostaria de ter comentado, falei um pouquinho sobre todos eles, claro que com ênfase no Ferroviária e Corinthians, mas também falei, né, sobre arbitragem, falei sobre seleção brasileira sub-17, falando sobre a convocação do Arthur Elias para essa próxima data FIFA. E é isso, agora o Corinthians volta em campo amanhã, né, para o jogo contra o Santos, fora de casa. A partida o Santos caiu muito de qualidade aí depois que foi rebaixado, né?
para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro feminino. Acho que é um time que está mal das pernas, mas que é sempre um clássico, né? Depois a gente joga pelo Brasileirão contra o Sport Recife no sábado, dia 17. E depois contra o América Mineiro, também fora de casa de novo, e pelo Brasileirão. Então esses são os próximos 3 jogos. Acho que a gente tem um calendário pela frente de certa forma até que tranquilo para fortalecer ainda mais o nosso estilo de jogo, nossas ideias. A gente vai ter um jogo difícil somente, né, depois do América a gente enfrenta o Taubaté, depois tem o Flamengo, que é um adversário difícil, mas em casa, depois joga contra o Inter fora, que deve ser um jogo chatinho, e depois joga contra o Cruzeiro pela última rodada do Brasileirão, que aí sim vai ser um jogo bem difícil, né? Cruzeiro, que é um dos favoritos aí junto com a gente pelo título do Campeonato Brasileiro, um time muito estruturado, que está muito bem nesse começo de ano. E depois a gente joga contra o São Paulo pelo Paulistão. Então a gente vai ter aí um tempo de jogos mais ou menos tranquilos, que a gente vai poder fortalecer bastante nossa preparação, vai poder rodar bastante o elenco, para a gente chegar bastante firme nessa fase finalzinha aí de Brasileirão, onde a gente enfrenta Flamengo, Inter e Cruzeiro, e depois o São Paulo no Paulistão. Então um respirinho, para depois uma sequência bem forte pela frente. Então vamos acompanhando, a gente vai aí desenrolando, vamos comentando ali no Twitter, pode sempre me procurar por ali, é um @usuário_Fernando, é o meu usuário no Twitter, no Twitter, né, no X hoje, pode me acompanhar por ali. No Instagram não falo muito sobre futebol feminino por enquanto, mas também meu @Fernando Martins de Freitas. E é isso. Acompanhe aí, fique ligado aí no Spotify, no YouTube, quando sair novos episódios. E a gente se vê por aqui no decorrer desse tempo aí que virá, desses próximos jogos aí, para falar de seleção, para falar de Corinthians, talvez para falar de Seleção Brasileira Sub-17. Vamos ver como vai ser. Se der tempo, espero falar de tudo e de todos os jogos que virão. Beleza? Então, muito obrigado para você que chegou até aqui. Episódio longo dessa vez, mas que acho que foi bem interessante, deu para falar sobre bastante coisa e a gente gosta de falar, né? Enfim, é isso. Um abraço para vocês, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.